Olá, muita gente tem curiosidade, às vezes até um certo receio sobre como começar a jejuar, né? Como fazer isso do jeito certo, com um propósito claro e sem prejudicar a saúde. Pois é, a ideia aqui é justamente essa. Vamos ver juntos um guia prático, um passo a passo para se preparar, passar por esse período e finalizar da melhor maneira possível. Vamos lá? E para a gente já começar com a mentalidade certa, olha só essa passagem de Mateus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso aqui é a base de tudo. Mostra que o jejum não é só ficar sem comer, é outra coisa. É sobre se alimentar espiritualmente. Então, o nosso roteiro vai ser bem simples e direto. Primeiro, vamos falar sobre o propósito do jejum. Depois, a preparação do corpo e do espírito. O terceiro ponto é como definir o seu jejum na prática mesmo. E, por fim, como manter o foco espiritual durante todo o tempo. Fechado? Então, bora para o nosso primeiro ponto, o propósito do jejum, ou seja, entender o porquê. E olha, esse é o passo mais importante de todos, sem exagero. Ter um propósito espiritual claro antes de começar é o que dá sentido a tudo. Senão, vira só ficar sem comer. E aqui a gente já precisa fazer uma distinção que é fundamental. Uma coisa é dieta, outra coisa é jejum espiritual. Dieta é sobre o corpo, sobre resultado físico. Já o jejum é uma busca por Deus. É para fortalecer o espírito, para alinhar o coração com a vontade dele. A intenção por trás muda tudo. E a gente vê isso na Bíblia o tempo todo, com exemplos muito fortes. Pensa só, Jesus, antes de começar o ministério dele, jejuou por 40 dias, buscando força, direção. Daniel jejuou enquanto intercedia pelo seu povo. E a Esther, antes daquela decisão que ia salvar uma nação inteira, convocou um jejum. Percebe? Cada um deles tinha um motivo muito claro e profundo. Então, a primeira pergunta que a gente precisa se fazer é essa, bem honestamente. Qual é a razão do meu jejum? O que se está buscando? É direção de Deus para alguma área da vida? É um momento de arrependimento? Ou é uma intercessão, uma oração mais intensa por alguém ou por alguma causa? Ter essa resposta clara é o que vai dar o norte. E essa reflexão vai ainda mais fundo. A gente tem que se perguntar, a minha intenção está alinhada com a vontade de Deus? Ou será que lá no fundo estou tentando fazer uma barganha com Ele? Sabe, como se o jejum fosse uma moeda de troca. E não é. Jejum não é para barganhar, é para se consagrar. Ok, com um propósito bem definido na mente e no coração, agora a gente parte para a ação. Vamos ver a segunda parte, a preparação do corpo e do espírito. Porque sim, os dois andam juntos nessa jornada e um influencia o outro o tempo todo. Essa preparação tem duas frentes e as duas são super importantes. Primeiro, a preparação física, que é para evitar que o corpo vire uma distração, sabe? E segundo, a preparação espiritual, para deixar o coração pronto para essa conexão com Deus. Falando da parte física, a palavra-chave é gradualmente. Uns dias antes de começar, vá diminuindo o açúcar, o café, aqueles alimentos mais processados. Isso ajuda muito a evitar dor de cabeça e cansaço. E claro, beber muita, mas muita água, antes e durante. Hidratação é essencial. Agora vamos para o preparo espiritual. A primeira coisa é orar pedindo direção. Outra coisa muito boa é já separar algumas passagens da Bíblia para meditar. Isaías 58, por exemplo, é incrível sobre o jejum. E, super importante, defina horários para orar. Isso garante que o tempo não vai ser só de barriga vazia, mas de espírito cheio. Beleza, propósito definido, preparação encaminhada, agora é a hora de colocar no papel. Parte 3. Definindo o seu jejum. É aqui que a gente escolhe o caminho, os detalhes práticos. E aqui tem duas perguntas centrais que precisam de resposta. Primeira, por quanto tempo? Vai ser um dia, uma semana? E a segunda, qual vai ser o tipo de jejum? Vai ser uma abstinência total de comida ou um jejum parcial? Ter isso claro desde o início é crucial. E existem vários formatos, né? Tem o jejum intermitente, de 12 ou 16 horas por dia, tem o de curto prazo por 24 horas e tem também o parcial, em que se abstém de certos tipos de alimentos. A melhor escolha vai depender muito da saúde e do momento de vida de cada um. E olha, não existe um formato que seja o melhor para todo mundo. O ponto principal é escolher com sabedoria, com responsabilidade. Criar um plano que seja possível de cumprir e que, mais importante que tudo, ajude a focar em Deus. E chegamos na nossa última etapa, mantendo o foco espiritual. É o durante. Porque começar é uma coisa, mas se manter conectado ao propósito no meio do caminho,
Aí é que a disciplina e a intenção são testadas de verdade. Então, como a gente se mantém em conexão? Existem 3 chaves. Primeiro, oração constante, para manter o diálogo aberto com Deus. Segundo, leitura da palavra, para ouvir o que ele tem a dizer. E terceiro, bem prático, evitar distrações. Desligar um pouco as redes sociais, a TV e usar esse tempo para buscar a Deus de verdade. É super normal o corpo reclamar um pouco, tá? Pode vir uma dor de cabeça, uma fraqueza. A dica é, continue se hidratando bem, se precisar use eletrólitos e descanse. Mas o pulo do gato é esse. Quando sentir a fraqueza física, use isso como um gatilho para orar. Transforma o desafio em conexão. Ah, e só para explicar rapidinho o que são esses eletrólitos. Basicamente são minerais como o sódio, que a gente encontra no sal rosa. Uma pitadinha na água ajuda o corpo a manter o equilíbrio dos líquidos e evita aquela fraqueza mais forte. É uma ajuda bem prática, principalmente para quem vai fazer jejuns mais longos. E para terminar o jejum, muito cuidado, viu? A volta à alimentação tem que ser suave. Comece com coisas leves, tipo frutas, uma sopa. Nada de ir direto para uma refeição pesada. O sistema digestivo estava em repouso. Ele precisa de um tempinho para se reajustar. E aqui fica um alerta, especialmente para quem faz o jejum parcial. Cuidado para não cair na armadilha de agora eu vou compensar na hora que pode comer. Comer o equivalente a um dia inteiro em uma única refeição. Isso anula todo o propósito de disciplina e foco, né? Porque, no fim das contas, a grande verdade é esta. Jejum não é um teste de resistência física. Não é sobre aguentar a fome. É uma ferramenta espiritual. É muito menos sobre a ausência de comida e muito mais sobre a busca por mais intimidade com Deus. Então, para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Depois de ver todo esse passo a passo, qual propósito, qual intenção vai guiar o próximo tempo de consagração? Porque é com essa pergunta que a jornada realmente começa.